Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jair Lemes, esse daqui é mais um Insight Inteligente. Hoje o assunto é a alocação de sua carteira de investimentos em ativos imobiliários, né? O quanto que eu devo ter ali de ativos imobiliários na minha carteira. É, Vamos começar falando o seguinte, você já tem um imóvel? Né? De repente você tem um imóvel onde você mora, um imóvel na praia, uma casa de veraneio, então você já tem um peso ali de imobiliário. Então imagina o seguinte, você já tem uma ou duas casas, tá? O valor dessas casas são, sei lá, R$ 1 milhão. Aí você vai lá e compra uma exposição de FI com mais R$ 200 mil e você vai lá e compra uma ação da Cirela, né, de outras incorporadoras ou empresas relacionadas ao setor imobiliário, cimento, aço, né, entre outras coisas. Imagina que você começa a concentrar demais teu risco num segmento só. Né? E isso é muito ruim. Né? Muitas pessoas entendem que os imóveis representam uma espécie de investimento conservador, mas a história demonstra que não, demonstra que muitas vezes a gente já teve soluços nesse sentido e os imóveis perderam seus valores, né? E para quem faz investimento imobiliário direto, numa casa, num apartamento, quando você coloca todos os custos dessa operação, né, de manutenção, de corretagem, entre outros, você acaba tendo um retorno um pouco mais baixo. Então, o retorno ali do investimento direto, por exemplo, em imóveis, eles vêm de duas formas, né? Um é o ganho de capital, o outro é o aluguelzinho, né? Que a gente pode chamar ali de talvez um dividendos, né? Um juros que você tem para compor a sua rentabilidade. Então, são duas fontes aí de investimento, né? A rentabilidade e o ganho de capital. Ainda assim, quando você coloca isso ao longo do tempo, ele acaba perdendo para muitos outros investimentos, né? E dizem que acompanha a inflação, não sei se é bem assim. A inflação subiu bastante, o pessoal teve que reajustar aluguel para baixo, entre outras coisas. Mas tem duas formas principais para você investir no setor imobiliário, tá? Equity, que é participação ou dívida. Então lembrem disso. Participação ou dívida, duas formas de investir no mercado imobiliário. Outras duas formas, tá? Diretamente ou indiretamente. Equity e dívida. Vamos falar de participação e dívida por enquanto. Participação é quando você vai lá e compra um imóvel, por exemplo, diretamente. Já estou pulando aqui para a próxima explicação. O investimento direto, né, em imóvel, em participação de um imóvel, é quando você compra uma casa, a casa é tua. Mas acredite ou não, em alguns países você pode comprar a participação de uma casa, tá? Diretamente, tá? Então isso é participação, uma compra direta. Outra forma de você entrar é dívida. Como que é dívida? Você empresta dinheiro para alguém construir uma casa ou comprar uma casa. E provavelmente essa casa vai ser utilizada como garantia para a dívida que você deu, né, para esse comprador. Então isso é dívida, e você fez uma dívida direta. Então aqui a gente falou de participação direta e dívida direta até agora. E indireto, como funciona? Bom, você pode comprar uma casa ou várias casas ou imóveis através de investimento em um fundo de investimento imobiliário, por exemplo. No Brasil e no mundo você pode fazer isso. Isso é um investimento em participação indireto, porque foi feito através de um fundo. Aí você tem dívida, que também pode ser feita indiretamente, através de títulos e valores imobiliários. Um CRI, que é o certificado, né, de recebíveis imobiliários, é uma forma de você comprar um título do mercado imobiliário e receber um juros. É como se estivesse emprestando dinheiro, né, para aquelas empresas do setor imobiliário. Então são essas as quatro principais modalidades. Então, investimento direto e indireto, e você tem dívida e participação. Qual forma será que é melhor para você? Pensa aí um pouquinho. Agora a outra pergunta é o quanto disso eu tenho que ter na minha carteira? Né? Depende de uma série de coisas. Por exemplo, qual é a sua profissão? Quanto dinheiro você tem? Perfil de risco, vontade de correr risco é diferente de perfil de risco, né? Vontade e capacidade de correr risco. Tudo isso deve ser levado em consideração antes de você determinar o quanto de imobiliário você deve ter na tua carteira. Se você perguntar por aí, no Brasil ou mundialmente, para essas regras mais simples, né, o pessoal fala, você tem que ter entre 10% ou 30% da tua carteira imobiliária. Tá? Para muitas pessoas, quando eles colocam a casa deles, a casa de veraneio ou algo assim, eles vão chegar à conclusão que eles têm muito mais do que isso na carteira deles de investimento. Tá? Isso não é saudável, isso a gente consegue falar enfaticamente. Quer saber mais sobre isso? A gente escreveu um artigo sobre esse assunto, dá uma olhada lá no artigo e se vocês quiserem falar com a gente para entender mais, né, como vocês devem incluir o ativo imobiliário na sua carteira de investimentos, a Brava Capital fica à sua disposição. Meu nome é Jair Lemes, esse aqui foi mais um Insight Inteligente. Muito obrigado. Um abraço.